Esperar o pessoal entrar novamente, que a internet deu uma caída. Pessoal, olha, a internet deu uma caída, viu? Voltou, pessoal. Bom, a minha internet ela tá um pouco lenta hoje, mas em nome de Jesus essa live vai acontecer. Então, se dá uma caída, não saia da live, mas permaneça, porque essa live vai acontecer em nome de Jesus. Bom, e para quem acabou de entrar, para quem já estava, eu estava compartilhando o versículo de Mateus capítulo 7, que é o versículo base da nossa live de hoje, do nosso estudo. E eu vou ler novamente com vocês. Entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta que leva para a vida é estreita e o caminho difícil, são poucos que encontram. Glória a Deus por essa palavra, né? Então a Bíblia, ela é clara, foi o próprio Jesus que declarou essa palavra, e é por isso que eu senti de Deus de trazer sobre esse tema específico. Existem dois caminhos para onde nós estamos na vida. Existe o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. O caminho que conduz à vida, ele é apertado, ele é estreito o seu caminho, mas o caminho que conduz à morte, ele é largo. Então, há dois caminhos. E por que o caminho que conduz à morte ele é largo? Porque se o caminho que conduzisse à vida fosse largo, ele seria muito fácil para nós chegarmos. E não seria certo, porque é necessário nós passarmos por provações, é necessário nós sermos testados. Sabe por quê? Porque Deus ele precisa ver a nossa fé. Tanto que lá no meu canal do YouTube Evangelizando com a Vi, se você ainda não se inscreveu lá, se inscreva depois que terminar essa live. Todo dia eu tenho postado as orações lá, eu não estou mais postando aqui, porque não está dando mais. O IGTV ele foi cortado do meu Instagram, então eu não estou mais postando aqui, mas eu estou postando lá. E eu tenho falado muito, eu tenho pegado muito nessa tecla, clicado toda hora, sobre o deserto, sobre as provações e sobre a perseverança, porque aquele que persevera até o fim, esse vai ser salvo. Você crê? Bom, se você que está aqui, você puder compartilhar desde já essa live, eu te agradeço, que mais pessoas acessem, porque essa live é a bênção de Deus, é a revelação de Deus através da Bíblia para nós. Por isso que eu decidi trazê-la, porque eu não sabia se eu ia gravar um vídeo, eu não sabia se eu pregava lá no culto de jovens, eu não sabia se eu gravava vídeo pro YouTube, e eu não sabia se eu fazia live, mas Deus tocou no meu coração de fazer uma live com vocês, porque fazia tempo que eu não entrava. E essa live, Deus, ele tocou profundamente, tanto que eu queria fazer antes, só que a minha vida ela estava muito corrida, e é por isso que eu estou fazendo agora. Amém? Bom, e agora nós vamos começar. Como eu já disse, eu li o versículo base para vocês. Agora nós vamos começar. E eu quero começar a abordar a respeito do pecado. Desde quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consequências, correto? O pecado ele trouxe muitas consequências que às vezes as pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, elas não enxergam, porque a Bíblia fala que aquele que ainda não conheceu a verdade tem uma venda nos olhos dessa pessoa. Então, aquele que não conheceu a verdade, que é a palavra de Deus, ainda existe uma venda nos seus olhos. Uma venda que para essa pessoa o pecado ele é bom, o pecado traz ótimas coisas para sua vida, mas o pecado, desde quando ele entrou no mundo, ele trouxe consequências. A Iracema entrou, seja bem-vinda, Iracema. A internet caiu, mas agora nós voltamos em nome de Jesus. Então, eu estava falando aqui, desde quando o pecado ele entrou no mundo, gerou uma consequência. As pessoas que estão vivendo hoje uma vida de pecado, os olhos delas estão vendadas, porque para elas o pecado ele é bom. E o pecado ele é bom, porque se ele não fosse bom, ninguém cometeria. Mas o pecado, ele tem a certa impossibilidade, o pecado tem o seu nível. E quando ele chega no nível máximo, a pessoa ela é totalmente destruída. Porque o diabo, ele chega com você, ele chega com uma proposta como uma proposta boa. Então o diabo ele vai chegar para você, ele vai falar, olha, eu te dou o mundo inteiro se você me adorar. Ele chegou para Jesus lá na tentação, ele falou, Jesus, te dou o mundo inteiro para você me adorar.
Mas tem uma hora que o diabo ele vai te oferecer uma coisa e se você aceitar, a sua vida vai que é uma maravilha. Mas o diabo, a Bíblia fala que ele te dá com uma e ele te tira com duas. Ele te tira a alegria, ele te tira a felicidade, ele te tira tudo. Mas Deus, ele nos dá uma vida completamente feliz. E Deus, ele não nos tira nada e nunca vai tirar. Porque o inimigo, ele não ama o ser humano, que fique claro. O inimigo, ele não ama o ser humano e nunca amará. Deus, ele nos ama tanto que ele enviou seu filho para nos libertar do pecado. Amém? Deixa eu ver quem entrou. Denner, seja bem-vindo. Então, como eu estava falando, quando o pecado ele entrou no mundo, ele trouxe consequências. E a primeira consequência que ele trouxe foi: o pecado ele gerou a morte. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, que Deus ele criou o homem para viver eternamente. Deus ele criou Adão, ele criou Eva para os dois viverem eternamente. Só que Deus ele chegou para Adão e Eva e ele falou assim: olha, vocês podem comer todas as árvores que eu coloquei no jardim, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque no dia em que dela vocês comerem, vocês certamente morrerão. Deus ele não estava falando da morte física, mas ele estava falando da morte espiritual. E realmente também depois que o pecado entrou, veio a morte física. E eu quero ler com vocês em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Antes de eu ler, eu vou ver quem entrou. Maria Clara, seja muito bem-vinda. Então, como eu estava dizendo agora que a Maria Clara entrou, o pecado ele trouxe consequências. E uma dessas consequências foi que o pecado ele trouxe a morte. E eu vou comprovar com vocês aqui em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos ler. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Amém? Então vocês percebem que aqui não sou eu que estou falando, mas a própria Bíblia fala. E a Bíblia também fala que o pecado ele gerou a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado ele gera morte, o pecado ele pode parecer bom no começo, mas no futuro ele vai gerar tanto a sua morte física quanto a sua morte espiritual com Deus. Você estará totalmente separado de Deus e isso é uma vida, não é uma vida mais. Eu falo que viver sem Deus é você viver uma vida completamente destruída. Eu não me imagino mais sem Deus. Deus ele se tornou meu tudo e Deus ele é o seu tudo, porque nós não podemos viver sem Deus. Amém? A Bíblia fala, Jesus mesmo declarou na Bíblia: sem mim vocês não podem fazer nada. E é verdade, sem Jesus, meu querido, minha querida, nós não podemos fazer nada. Amém? Então o pecado ele gerou a morte. Agora, a segunda consequência que o pecado trouxe foi: o pecado, ele gerou a separação de nós e Deus. Houve uma separação, porque lá em Gênesis a Bíblia fala que todos os dias Deus ele ia ter com Adão no jardim, quando dava 6 horas, que era o horário que Deus, o horário da viração no mundo espiritual é às 6 horas da tarde. E esse horário Deus ele descia até o jardim, ele ia ter com Adão e com Eva. Só que aconteceu que os dois comeram do fruto e houve uma separação, porque naquele momento eles conheceram o bem e o mal, eles conheceram o que era o pecado e começou a surgir os desejos. Então naquele momento que Adão e Eva pecaram, começou a surgir os desejos e o pecado, e naquele momento houve a separação entre os seres humanos e Deus. Amém? Deixa eu ver quem entrou. Guilherme Aguiar, seja bem-vindo. Então naquele momento houve a separação e o pecado ele gerou isso. E eu quero ler com você em Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram. Voltou, pessoal? Vou ler então. A minha internet caiu novamente, mas eu vou ler novamente o versículo, que é em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o perdão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Glória a Deus, por isso o único meio de você herdar a vida eterna se chama Jesus. Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus.
Mas Deus, que é riquíssimo em sabedoria, riquíssimo em graça, e a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor que Deus alcançou a nosso favor, mas Ele, em sua humildade, Ele, em seu amor, nos declarou justos, porque Ele chegou para Jesus e Ele falou: Jesus, filho, você vai ter que descer para lá, porque através da sua morte você vai poder salvar a humanidade. Foi através do sangue que Jesus ele derramou a nosso favor que nós somos salvos hoje. Hoje nós somos salvos. Hoje nós somos salvos. Hoje nós não devemos nada para o inimigo. Por isso, você que tem passado por opressão, você que tem passado por síndrome do pânico, por depressão, ansiedade, não aceite, porque isso não te pertence mais. Jesus, ele já carregou, ele já pagou o alto preço pela tua vida. E é por isso que a internet está caindo, porque o inimigo está ouvindo uma batalha espiritual aqui, onde ele não quer que essa live aconteça. Porque hoje é o dia da sua cura, hoje é o dia da sua libertação, porque Jesus, ele já levou tudo. Por isso, quando vier a crise, a ansiedade, não aceita, porque Jesus já pagou o alto preço pela tua vida. Amém? Deixa eu ver quem entrou aqui. Família Eclésia entrou, seja bem-vinda. Paula entrou, seja bem-vindo. Rosimeire entrou, seja bem-vinda. Nanda entrou, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem entrou aqui. Pedro Rafacho entrou, seja bem-vindo. Então, como eu estava falando aqui, gente, a live tá caindo, então se ela cair, vocês não saiam, porque a internet tá caindo toda hora. Como eu estava lendo em Romanos 3, versículo 23 e 24. Que Jesus, ele já pagou o alto preço. Então, o pecado, ele trouxe consequências para a humanidade. O pecado, ele trouxe a separação entre Deus e os homens, como eu disse no começo. Dá para me ouvir? Pronto, pessoal, deu um problema aqui, mas vamos continuar. Meu irmão entrou, seja bem-vindo. Minha cunhada entrou, sejam bem-vindos. Como eu estava dizendo, o pecado, ele trouxe consequências, ele trouxe a separação entre nós e Deus. Porque se o pecado, ele não existisse, Deus todos os dias, ele desceria à terra e ele falava: eu vim ter com você hoje. Mas hoje nós não vemos Deus, mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. E é por isso que hoje Deus, ele me trouxe essa palavra, porque ele está aqui hoje para abençoar a sua vida, para te dar a cura, para te dar restauração, para te dar libertação. Eu não sei o que você tem passado, por isso que todos os dias lá no meu canal do YouTube eu tenho postado uma oração e eu tenho clicado na tecla de trazer oração para você, porque você vai ser liberto desse deserto que você tem passado, você vai ser liberto desse deserto que você tem enfrentado, porque o deserto, ele é necessário para você chegar na terra da promessa. Deus, ele não queria que o povo de Israel, eles ficassem no deserto. Deus, ele não queria que o povo de Israel morresse no deserto, mas ele queria que o povo de Israel passasse pelo deserto por 3 dias. Mas foi murmuração. Não murmure, porque Deus, ele quer dar a terra prometida para você. Você tem bênção para fazer aqui nessa vida. Por isso que por meio de Jesus nós somos salvos. Jesus, ele pagou o alto preço. Jesus, ele nos salvou. Por isso, se hoje você é salvo, você fala: eu creio em Jesus, você está salvo. Porque a Bíblia fala: todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, esse está salvo. Porque Jesus já fez tudo por nós. Nós recebemos a graça, que foi o favor imerecido. Amém? Francisco Carlos, seja bem-vindo. Outra coisa que o pecado gerou foi destruição. O pecado, ele trouxe destruição. Amém? O pecado, ele gerou a destruição. Eu disse que o pecado, ele gerou a morte, ele gerou a separação entre Deus e os seres humanos, mas ele também gerou a destruição. E eu vou ler um versículo com vocês.
Eládio entrou, seja bem-vindo. Alex entrou, seja bem-vindo. Então, eu estava falando, o pecado ele trouxe as consequências. O pecado ele gerou a morte, o pecado ele gerou a separação entre Deus e os seres humanos, mas o pecado também gerou a destruição. E eu quero ler com vocês em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Glória a Deus! A Bíblia fala que o Senhor, ele destruiu Sodoma e Gomorra. O Senhor, ele destruiu o mundo, mas ele preservou a vida de Noé. Por que ele preservou a vida de Noé? Porque Noé era temente. Deus, ele pode destruir o mundo novamente, porque um dia isso vai acontecer, mas ele vai preservar aqueles que temem. Por isso que o pecado, ele gerou a destruição, porque a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus, ele não queria mais, ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Olha o que o pecado causou, porque a Bíblia fala que Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, mas Deus, ele se arrependeu de ter criado o ser humano. E ele se arrependeu porque os seres humanos, eles estavam muito contaminados pelo pecado. A rebeldia dos seres humanos começou a se multiplicar cada vez mais. Mas a Bíblia fala que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, que Noé encontrou um favor imerecido aos olhos do Senhor. Então Deus, ele falou para Noé: Noé, cria uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio para a terra, mas eu vou poupar a sua vida, eu vou poupar a vida da sua família, eu vou poupar a vida dos animais, porque a partir dali eu quero que vocês se reproduzam na terra. Então Noé, ele pregou, ele contou que Deus ia trazer condenação se o povo não se arrependesse, mas ninguém acreditou. E aconteceu, só que Deus, ele poupou. Deus, ele pode preparar uma coisa, mas ele vai poupar a sua vida, porque você foi escolhido, porque você foi escolhida, e você não foi escolhido em vão, como eu já disse. Jesus já pagou o alto preço pela sua vida. Jesus, ele já levou tudo na cruz. Então, tudo que for do inimigo, tudo que for um jugo, não aceite, porque Jesus, ele já pagou o alto preço. E ele levou tudo aquilo. A Bíblia fala lá em Isaías: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados carregou sobre si. Então ele levou sobre si. Amém? Então, como eu disse, o pecado, ele gerou a morte, ele gerou a destruição e a separação. Mas nós alcançamos a graça, que foi o favor imerecido em Cristo Jesus. Amém? Agora, em segundo lugar, eu gostaria de falar: qual caminho você escolhe? Será que você escolhe o caminho da vida? Ou será que você escolhe o caminho da morte? Será que você escolhe um caminho de santificação ou um caminho de viver a vida nos pecados? Porque, que nem eu falei no começo do vídeo, o pecado, ele pode ser bom no começo, mas logo ele vai te afundar profundamente. O pecado, ele te corrói, ele te destrói profundamente. Amém? Ana Júlia Forte entrou, seja bem-vinda. Então, qual caminho você escolhe hoje para a sua vida? E se hoje fosse seu último dia de vida, qual caminho você escolheria? Para onde você iria? Porque a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos falar: nossa, meu Deus, eu estou no caminho que leva à morte, eu posso estar no caminho errado, porque eu tenho feito coisas aos teus olhos que não são agradáveis. Mas ele fala hoje: eu te perdoo, peça-me perdão, se arrependa dos teus pecados, que hoje eu estou aqui para te perdoar. Amém? Então, eu vou começar lendo com vocês em Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, como eu disse, nós alcançamos a graça, nós alcançamos o favor imerecido que veio do céu para nós, porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a água da vida, Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. E eu vou começar falando do caminho da vida. O que te leva para o caminho da vida? O que você pode fazer para ir ao caminho da vida? O caminho da vida
Jesus, ele é a porta que chega a este caminho. Jesus, ele é a porta que chega ao Pai. Então entenda uma coisa, meu querido, minha querida. Você nunca vai chegar no caminho da vida sem Jesus. Jesus, ele é o caminho que te leva a Deus. Amém? E eu quero ler com vocês um versículo que está lá em João capítulo 10, verso 9. Olha o que Jesus declarou. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Glória a Deus. Além de nós entrarmos, nós sairemos e nós encontraremos pasto. Nós encontraremos vida, nós encontraremos alegria, abundância de alegria. Porque Jesus, ele veio para nos dar uma vida plena e uma vida alegre. O diabo, ele é o destruidor. O diabo, ele quer tirar tudo. Ele quer tirar sua paz, ele quer tirar sua alegria, ele quer arrancar a sua felicidade. Mas Jesus, ele disse, não, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, uma vida feliz. Eu planejo uma vida feliz para vocês. Por isso, entregue a tua vida para Jesus hoje. Aceite Jesus como seu único Salvador hoje, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar. Às vezes você fala, eu estou passando por um problema que é impossível à medicina, é impossível aos olhos humanos. Mas a Bíblia fala a Bíblia fala em Lucas 1,37, porque para Deus tudo é possível. Então o que é impossível aos olhos humanos, o que é impossível aos olhos da medicina, para Deus tudo é possível, amém? Bom, Ele é a porta, amém? Agora eu quero ler com vocês o que o caminho da vida Ele nos traz. Ele nos traz mudança de vida. O caminho que nós seguimos é Jesus, a porta que, se nós seguimos a porta, que é Jesus, Jesus, ele vai nos trazer completamente uma mudança de vida. Porque olha o que Pedro, em uma de suas cartas, diz. Vou ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois vocês que nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Glórias a Deus, obrigado, Senhor. Porque Jesus, ele disse, olha, quem crê em mim, nas minhas palavras, esse tem a vida eterna. Então Pedro, ele só continuou, ele falou, olha, aquele que nasceu de novo, aquele que aceitou Jesus, aquele que vive pelo Espírito, ele vive uma vida agora que ela não pode mais ser destruída. Eu disse anteriormente, o pecado ele gerou a destruição, mas nós alcançamos a dádiva de Deus, nós alcançamos a liberdade de Cristo e a nossa vida não pode ser mais destruída. A nossa vida ela não pode mais ser corrompida pelo pecado, porque Jesus ele já pagou, porque nós já o aceitamos e hoje Jesus ele mora no nosso coração. Então hoje nós não temos mais uma vida destruída, uma vida triste, mas nós temos uma vida em alegria, em comunhão completa. Amém? Glória a Deus. Agora, para você estar nesse caminho da vida, é necessário você desenvolver os frutos do Espírito Santo. Amém? Desenvolver os frutos do Espírito Santo, porque olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os seus desejos da natureza humana. Glória a Deus, é necessário nós desenvolvermos esses frutos, não só um fruto, mas todos, porque o Espírito Santo ele é baseado em todos, não é só o amor, não é só a alegria, não é só a paciência, você precisa ter fidelidade, você precisa ter bondade para uns com os outros, você tem que ter benignidade e domínio próprio, é necessário domínio próprio, é necessário paciência, é necessário amor, porque o amor está em Deus. Agora você fala assim, olha Vi, eu sou servo de Deus, eu sou isso, mas às vezes eu tenho um ódio das pessoas. As pessoas fazem isso, eu tenho um ódio. Deus, ele não está no ódio. Deus, ele não está no ódio. Deus, a palavra que forma Deus completamente se chama amor. Deus, ele está no amor. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 4,
que o amor está em Deus e Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus não fosse amor, ele não teria enviado o seu único filho. Quem aí é mãe, quem aí é pai, teria coragem de dar o seu filho como prova para salvar o mundo? Responda no seu coração. Você teria coragem de dar o seu filho, a sua filha, como prova para salvar o mundo, para morrer pelos nossos pecados? Acho que não, né? Ninguém teria. Mas Deus, ele teve. E ele nos amou de tal maneira, porque ele não deu Jesus só para os justos, mas ele deu para os pecadores, ele deu para nós. Ele deu para aqueles que um dia não iam aceitar, mas ele deu. Porque ele nos ama e o amor, ele é fundamental na nossa vida. Amém? Agora, eu gostaria de falar que no caminho da vida, a presença de Deus, ela é eterna, ela vai permanecer para sempre. Você crê? Eu só vou tomar uma água aqui que a minha garganta já tá ficando seca. Então, no caminho da vida, a presença de Deus, ela é eterna. E eu vou ler com vocês em Atos capítulo 2, versículo 28. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás de alegria com a tua presença. Glória a Deus. A presença de Deus, a abundância de alegria. A presença de Deus, a amor. Você que foi rejeitado pelas pessoas, você que não sente mais aquela alegria de viver, você que só chora, você que só fica trancado no seu quarto porque tem passado por opressão. Na presença de Deus há alegria eterna, na presença de Deus há amor para você, porque Ele te ama. E se você está aqui nessa live não é em vão, é porque Ele quer você, é porque Ele te escolheu. Deus, Ele tem propósitos e não foi em vão nada aqui. Você poderia ter falado, não tô a fim de assistir. Mas Deus, Ele te chamou, Deus, Ele está aqui com você e Deus, Ele te escolheu para você assistir. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te devolver alegria. Porque Ele quer devolver a tua alegria, Ele quer te dar a alegria da salvação. A alegria da salvação é aquela alegria que o diabo, que ninguém pode tirar de nós, porque é uma alegria eterna. Porque na tua presença há alegria eterna. Tu me mostraste a tua presença e na tua presença há alegria eterna. Amém? Agora o que eu vou falar aqui é bem sério. Agora eu vou falar aqui do caminho da morte. Falei do caminho da vida. O caminho da vida só tem coisas boas, só tem benefícios pra gente. Mas e o caminho da morte? Será que as nossas atitudes têm nos levado pro caminho da vida ou pro caminho da morte? Será que eu estou me comportando bem perante Deus? Ou será que eu estou me comportando perante para chegar ao caminho da morte? Vamos descobrir então? E se você se comparar aqui com o caminho da morte, você fala, eu tenho vivido uma vida assim. Confesse os seus pecados a Jesus e peça perdão, porque Ele está disposto a te perdoar e a mudar a tua vida hoje. Amém? Bom, o primeiro passo que leva o ser humano ao caminho da morte é viver os desejos carnais. O que eu vou ler aqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então tudo que eu ler aqui não fala, não, a Vitória falou que isso vai levar para o inferno. Não sou eu, é a Bíblia. Amém? Vamos ler então em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desgregadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Amém? Então, não sou eu que estou falando, não é tal pessoa que está falando. Aqui é a própria Bíblia que fala, pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, porque isso não vem de homens. Muitas pessoas criticam, falam que a Bíblia foi escrita por homens. Foi homens instruídos, homens ousados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está vivendo essa vida, arrependa-se hoje, porque Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te dar uma vida melhor. Isso
essas coisas, essas qualidades que está escrito aqui, imoralidade sexual, parece ser ótimo, mas lá na frente vai te destruir por completo, porque Deus ele criou isso para o casamento. Você que tem vivido a fornicação, você que tem vivido de acordo de qualquer maneira, peça perdão a Deus hoje, porque ele pode te purificar por completo. Amém? Outra maneira de você ir, vamos ler então que o próprio Jesus disse em João capítulo 12, verso 48. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Glória a Deus. Amém? Então, é bem sério, né? Rejeitar Jesus. Jesus, ele é a nossa vida. Jesus, ele é a nossa esperança. Jesus, ele é a nossa salvação. Se você rejeita Jesus hoje, meu querido, você não tem mais a salvação, porque ele é o meio que se chega ao Pai. Mas se você falou, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, no final desta live vamos fazer uma oração, e você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele venceu tudo por você, e ele é porque ele quer escrever o teu nome no livro da vida hoje. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje, porque ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Creia e confessa. Crê no coração e confessa com a boca, porque no coração se crê para a justiça, mas na boca se faz a confissão para a salvação. Amém? Outra forma de nós irmos para o caminho da morte é viver o que o mundo nos oferece. O mundo ele nos oferece muitas oportunidades, mas Deus ele nos oferece algo eterno. Tudo que o mundo nos oferece é passageiro, mas o que Deus tem para nossa vida é eterno, porque Deus ele tem planos, ele tem promessas para esta vida e no porvir na vida eterna. E a Bíblia fala que lá na vida eterna será uma alegria eterna que jamais terá fim. Amém? E eu quero ler com vocês em 1 João capítulo 2, verso 16. Vamos ver o que a Bíblia nos direciona. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por todo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Amém. Tudo que nós vivemos, não que seja pecado você viver bem, você viver assim financeiramente bem, não. Deus ele veio para te dar uma vida abundante. Mas se você... Tem muita gente por aqui, não nessa live, não sei, mas existe muita gente nessa vida que usa o talento que Deus deu para sua própria glória. Por exemplo, o dom que eu tenho, o dom de pregar. Tem muitas pessoas que usam esse dom para sua própria glória. Em que você tem usado o dom que Deus te entregou? Será que você tem usado ele para a glória dele, ou será que você tem usado para sua própria glória? Quando eu descobri que eu tinha esse dom de pregar, eu falei, não, Deus, não dá, não tem como. Eu não sei pregar em público, uma hora ou outra, se eu chegar a pregar, eu vou ter que pregar em público, o que eu vou fazer? Eu falei não para Deus. Só que daí Deus ele falou, filha, eu te dei a boca e eu vou colocar o que você vai falar. Eu falei, amém, Senhor, me capacita. Eu falei, Deus, me capacita porque eu não sou ninguém, porque eu não sou nada, porque o Senhor me escolheu uma pessoa tão incapacitada, porque eu peco, eu sou falha, eu sou pecadora, mas Deus ele me escolheu. E tudo que eu faço aqui, tudo que eu posto, eu não quero que o meu canal no YouTube cresça para minha glória. Eu não quero que o meu canal do YouTube alcance seguidores para minha glória. Eu não quero a minha fama, eu não quero a minha fama, mas eu quero que o nome de Jesus fique famoso. Eu quero que o nome de Jesus chegue ao outro lado do mundo. Eu não quero que as pessoas falem, olha, ela tá famosa, quanto que ela ganha? Não me interessa ganhar, porque Jesus ele me deu o evangelho de graça, e de graça eu levarei, porque a graça me foi fornecida, e eu a fornecerei a pessoas de graça, porque é Deus que nos revelou a graça dele. Então, tudo que eu faço aqui é para a glória de Deus, é para que você entenda perfeitamente que Jesus ele te ama e que Jesus ele quer te salvar. Não é para mim, não é para nada que me pertence, mas é para a glória dele, porque a glória dele é tudo, a glória dele é a nossa vida, e ele quer almas para a glória dele, não é para nós. Jesus ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão, para que o meu Pai
seja glorificado no Filho. Então, quando nós recebemos uma bênção, é necessário nós darmos testemunho para que o nome de Deus seja glorificado no Filho, porque Deus, ele liberou poder no nome de Jesus. Tudo que você pedir em nome de Jesus você vai receber, porque Deus, ele liberou poder sobre esse nome no céu e na terra. Jesus, ele disse lá em Apocalipse ao apóstolo João: escreva tudo que eu vou te revelar. Escreva que foi-me dado poder no céu e na terra. Eu sou o dono de tudo. Eu tenho as chaves do abismo, eu tenho as chaves do inferno, eu tenho as chaves de tudo. Foi-me dado poder no céu e na terra. E abaixo de mim não há nada, porque eu sou mais poderoso. E sabe por que ele se tornou mais poderoso? Porque ele venceu a cruz. Quando ele estava lá sendo crucificado, o diabo, o inferno, eles pensavam: nós derrotamos o Filho de Deus, porque agora o Filho de Deus, ele está morto, não há nada, agora nós somos poderosos. Mas eles não contavam que Deus ia ressuscitar Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder. Ele foi concedido a ele todo o poder no céu e na terra. Amém? Porque hoje ele é poderoso, ele é o todo-poderoso. E ele é poderoso para fazer tudo e muito mais na sua vida. Amém? Então não aceite tudo que o mundo te ofereça, porque isso vai te levar para o caminho da perdição. Amém? Glória a Deus. O que te leva também, onde muitas pessoas elas vão ao caminho da perdição, é você viver uma vida achando que está certo. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou viver a minha vida. Finge que eu não sou cristã, não sou nada. Mas eu falo assim: hoje eu vou pra balada, hoje eu vou beber todas e eu tô nem aí que os outros pensam. Eu tô vivendo certo mesmo. Você acha que a sua vida está certa, mas na realidade você está se dirigindo ao caminho da perdição. E não sou eu falando não, é a Bíblia. E eu vou comprovar. Vou ler em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando-a à estrada da morte. Bem sério, né? Há caminhos que as pessoas elas consideram corretas, mas acabam destruindo-as, porque acaba levando ao caminho da morte. Toma cuidado com os caminhos que você considera certo para a sua vida. Toma cuidado para os caminhos que você tem considerado certos, que você fala: eu vou por esse caminho porque esse caminho é certo. O caminho certo, o caminho que vai nos salvar, o caminho que vai nos libertar, o caminho que vai nos levar à vida, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então tome muito cuidado com os caminhos que você anda, porque os caminhos que você anda, eles vão te levar a uma direção. Pode ser a direção da vida e também pode ser a direção da morte. Eu vou tomar uma água que a minha garganta já tá seca de novo. Eu quero concluir essa live com vocês. Hoje essa live ficou caindo, né? O inimigo, ele não queria que essa live acontecesse, mas com a graça, com o poder soberano do nosso Deus, ela aconteceu. E se você puder, compartilhe essa live assim que possível. Eu vou compartilhar ela no YouTube, porque eu não vou conseguir postar aqui no IGTV, mas eu vou compartilhar no YouTube. Se você ainda não me segue lá no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, porque como eu disse, eu não quero a minha fama, mas eu quero que o nome de Deus cresça. Amém? Vamos ler então. Eu gostaria de falar: Deus, ele te dá o livre arbítrio. Deus, ele não vai te obrigar a ficar no caminho da vida. Ele não vai te obrigar a ficar no caminho da morte. Não, jamais, ele não quer. Ele te dá o livre arbítrio. Você não é obrigado a permanecer no caminho da vida. Você não é obrigado a permanecer na santificação. Você pode sim. Quer ir? Pode ir. Vai para o caminho da morte? Pode. Só que também quando você for completamente, você estiver quase indo, você se separar completamente de Deus, não fala que Deus é culpado, não fala que Deus ele errou, porque Deus ele te dá o livre-arbítrio. Ele quer que você venha para o caminho da vida, mas ele te dá a escolha. Amém? E eu quero ler com vocês em Jeremias, capítulo 21, verso 8. Digam a todo o povo: assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte.
Qual caminho eu escolho hoje? Qual caminho você escolhe hoje? Eu hoje, amanhã vou fazer 17 anos, graças a Deus. Eu escolho o caminho da vida, porque o caminho da vida é viver a Cristo. Paulo, ele disse, viver a Cristo e morrer é lucro. Morrer para este mundo é lucro e viver é Cristo. Viver para mim é Cristo, mas morrer para este mundo é lucro. Desenvolva os frutos do Espírito Santo. Viva o caminho da santificação, porque este caminho, ele vai te levar para a vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, já estou no final, mas logo essa live vai ser postada no YouTube. Que Deus abençoe vocês. No final irei fazer uma oração. E se vocês quiserem escrever qualquer coisa nos comentários, ele está aberto para vocês escreverem. Qualquer dúvida podem mandar que eu vou responder. Mas qual caminho vocês escolham hoje? Não precisam falar para mim. No final dessa oração, nós vamos orar confessando perdão a Deus. E nós vamos orar pedindo ao Senhor Jesus que venha fazer morada no nosso coração. Porque Jesus, ele disse lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Meu querido, minha querida, Jesus, ele tá assim, ó, no seu coração hoje. Falou: olha, eu estou à porta e eu bato. Se você ouvir a minha voz e entrar, então, se você ouvir a minha voz e abrir, então eu irei transformar. Eu irei transformar a sua família, eu irei transformar tudo. E tudo que você me pedir, eu farei, porque eu estou agora governando a tua vida. Amém? Então, abra a porta do teu coração hoje para Jesus e permita Ele moldar a tua vida. E permita Jesus hoje moldar o teu caráter. Permita Jesus hoje governar a tua vida. Qual caminho você escolhe hoje? Você escolhe o caminho da vida ou você escolhe o caminho da perdição eterna? Porque a perdição eterna não é simplesmente ir para o inferno, é simplesmente a separação total de Deus. E a separação total de Deus é algo muito triste, porque você não tem mais vida. Você não tem mais alegria. Deus, ele é a nossa força, Deus, ele é nosso refúgio, ele é a nossa alegria. Muitas pessoas falam: ai, Deus, ele não existe. Deus, já foi comprovado que Jesus, ele existe, que Jesus, ele ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, ele disse: olha, eu vou enviar um outro Consolador a vocês, para estar com vocês para sempre. Eu vou enviar o Espírito Santo, e ele lhes instruirá o caminho que vocês devem seguir. Amém? O Espírito Santo, ele está aqui hoje. O Espírito Santo está na minha vida e ele está na tua vida, se você permitir. Glória a Deus. Bom, agora eu quero fazer uma oração para a gente concluir essa live que foi muito abençoada. Amém? Bom, se você puder fechar os teus olhos e orar. Se não, você pode orar como você quiser. Fique à vontade. Deus, ele sonda os nossos corações e ele nos ouve. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Senhor Jesus, neste momento, nesta noite, Pai, concluir esta live. Oh, meu Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ah, meu Pai, hoje nós queremos te dizer que nós não queremos mais o caminho da morte, Senhor. Meu Pai, nós queremos o caminho da vida, Senhor. Nós queremos Jesus da nossa vida. Ah, Jesus, pode entrar no nosso coração hoje, pode fazer morada hoje. Oh, meu Pai, essa pessoa que está te confessando pela primeira vez, que está falando: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Venha entrar na minha vida, venha fazer morada na minha vida. Meu Pai, escreva o nome de cada uma dessas pessoas hoje no livro da vida, porque ela creu em Ti, porque ela o confessou. E a partir de hoje ela está salva. A partir de hoje não existe mais nenhum jugo do inimigo sobre a vida dela, sobre a família, porque nós somos salvos pelo favor que nos foi concedido, pela graça que nos foi concedida. A graça, o favor imerecido, Jesus. Mas nós conseguimos pelo Teu amor, pelo Senhor ter derramado a Tua vida pela nossa vida, pela Tua bênção, Senhor, pela Tua vitória na nossa vida. Porque se hoje, Jesus, nós estamos aqui é graças a Ti. E nós queremos Te agradecer
agradecer. Senhor, neste momento nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, nós te pedimos perdão, perdoa-nos, Senhor, mas nós não queremos ter separação contigo, nós queremos ter a vida eterna, nós queremos ter a tua presença na nossa vida. Por isso, meu Pai, venha fazer morada, venha, Espírito Santo, no nosso coração, venha dirigir a nossa vida, porque nós não queremos nada que este mundo nos proporciona, mas nós queremos a tua presença, nós queremos a tua alegria, o teu amor e a tua paz. Em nome de Jesus, meu Pai, que todo mal que está agindo na vida dessa pessoa, diabo, pega tudo que é seu e saia da vida dessa pessoa, porque Jesus, ele já conquistou, Jesus, ele já pagou o alto preço pela nossa redenção. Por isso, hoje nós não aceitamos nenhum jugo, hoje nós não aceitamos nenhuma opressão, nem depressão, nem síndrome do pânico, nem transtorno de ansiedade. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, eu determino, meu Pai, a bênção na vida dessa pessoa. Eu determino a tua bênção na minha vida, Pai, a cura, a restauração na vida de cada um de nós. Porque hoje nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós cremos que o Senhor veio sondar o nosso coração e que a partir de agora a nossa vida, a nossa casa e a nossa família está nas tuas mãos e está no teu altar. Amém. Venha nos dar uma noite abençoada, meu Deus. Venha nos dar um sono restaurador, uma noite tranquila, uma noite em paz, guardados e protegidos pelos teus anjos. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Glória a Deus. Nós concluímos esta oração dizendo: em nome de Jesus, assim seja. Graças a Deus, glória a Deus, que bênção, como a presença de Deus é perfeita, como a presença de Deus é tudo na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado a todos que entraram, a todos que participaram. Eu desejo que Deus abençoe completamente a sua vida. Bom, a live caiu, mas nós concluímos ela e com a graça do nosso Senhor, nós recebemos a palavra que Deus nos instruiu. Amém? Em nome de Jesus, eu aguardo vocês amanhã lá no YouTube, que eu estarei fazendo uma oração para abençoar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, nós somos libertos, nós somos salvos com a graça que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, um beijo, pessoal, fiquem com Deus, me acompanhem lá no YouTube e logo mais eu volto para fazer uma live novamente com vocês, com você e por você, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, tchau, tchau!